Luz do Bem, em Indaiatuba, São Paulo. E agora vamos pedir a Deus e a Jesus que possam espraiar eflúvios amorosos de paz, de luz, de harmonia, de bem-estar sobre cada um que estiver conosco conectado e também sobre o nosso planeta, que nesse momento estertora em agonia. Hoje a reflexão que nós trazemos é pensamento com vontade igual mudança. Mas para isso nós vamos iniciar fazendo um retrospecto. Há 10.000 anos alcançamos o período da razão, embora ainda a predominância do instinto. Por quê? Há 10.000 anos alcançamos a razão, existimos há muito mais. Porém, nós ainda somos assim. Eu fiz isso por instinto, eu agi por instinto, quando poderíamos dizer, eu agi com a razão, eu fiz pelo discernimento, eu agi com compreensão. Porém, para tudo isso, nós temos que entender que a nossa base é o pensamento. Porque o nosso corpo perispiritual, que é o veículo do espírito, é responsável pela transmissão do pensamento. E durante a vida corporal, serve de liame entre o espírito e a matéria. Kardec nos fala isso na Gênese. E é óbvio, né? A natureza inteira está imersa no fluido divino, segundo o princípio de que as partes de um todo são da sua mesma natureza. Então, logo, estamos constantemente na presença da divindade. Por isso é que nos dizem que temos a centelha divina dentro de nós. Inclusive, fazendo um parênteses, Higgs descobriu o bóson de Higgs, é o nosso corpo atômico. Então, nós temos dentro de nós a essência divina do Pai. Mas somos mentes, somos espíritos pensantes. Então, trabalhando sobre essa ótica, todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Detalhe, todas as obras humanas. Então, imaginemos nesse instante como está o planeta com os tipos de pensamentos vigentes. Porque se o pensamento produz as obras, obviamente nós estamos em um terreno difícil. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que o produziu. Nós, nos movimentos incessantes da vida. Emmanuel diz isso no Pai Nosso. Ele fala que o mal e o bem, o feio e o belo, já foram antes projetados pelos nossos pensamentos, pelos pensamentos circundantes de seres elevados e também não elevados. Enfim, pensar é criar. O objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo. Eis o grande detalhe. O objeto do mundo mental vive em nosso mundo íntimo, exigindo, portanto, cuidados especiais. Através do olho mental penetrante, consegue-se a introspecção saudável, direcionada para as ocorrências psicológicas, desse modo, adquirindo um conhecimento consciente. Ou seja, Joana de Ângeles nos traz dizendo que nesse mundo mental nosso, que são os pensamentos, que trabalham numa velocidade de 300.000 quilômetros por segundo, nós temos que ter esse conhecimento consciente. Ou seja, o vigiai e orai que nos é dito é em função disso. Imagina a avalanche de pensamentos que nós temos diariamente. E no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos?
e as nossas ações? Olha a resposta. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, a atenção que a gente pede nessa reflexão, para que nós juntos possamos lembrar, é a ação mental, como é uma avalanche. Por isso que quando desejamos equivocadamente o mal a alguém mentalmente, a pessoa recebe um petardo, com uma força inimaginável. Porém, essa mesma força fica em nós. Então, vamos pensando. Em torno de nós, a mente mantém uma psicosfera que nos nutre, de bom ou de ruim. Depende de nós. E existe conjunto ligado à mente. E a vontade é uma parte fundamental. Por isso que eu pedi a reflexão sobre pensamento com vontade igual mudança. Pode ser uma mudança positiva ou pode ser uma mudança negativa, depende exclusivamente de nós. Então, por que a vontade? Porque a vontade é o agente que é a gente. E nós temos o Livro dos Espíritos, citando Kardec uma vez mais, que pergunta: poderia o homem vencer suas más tendências pelos próprios esforços? A resposta: sim. Às vezes, com pouco esforço. O que lhes falta é vontade. E nós sabemos que sem vontade ninguém vai a lugar nenhum. Porque quando você vai subir uma escada, subiu 10 degraus, cansou, se você não tiver vontade, você não sobe os outros 10 restantes. Você se senta ali e lamenta. Então, a vontade é o agente reagente. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura humana alcançará o divino reino da luz. Olha o detalhe, gente. Está em tom nosso isso aqui. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Só com a boa vontade. Má vontade gera sombra e maus pensamentos corrompem os fluidos perispirituais. Então vamos observando como tem um efeito excelente ou pernicioso sobre nós. Má vontade gera sombra. Maus pensamentos corrompem os fluidos perispirituais. E na verdade nós somos isso. Nós somos fluidos. Cósmico universal, somos fluidos. Corpo atômico, corpo celular, corpo mental. Então, e os desequilíbrios do pensamento e da vontade em que nos desestrutura? Repetindo, e os desequilíbrios do pensamento e da vontade em que nos desestrutura? Então vamos lá, vamos dar exemplos de como pode ser o efeito dessa desestruturação. Irritação, que é o estado colérico. Ele é responsável pelo maior número de óbitos do mundo, porque são verdadeiras tempestades magnéticas. E nós somos magnetismo. A Terra é um grande magneto sobre o corpo. Então imagina, porque são verdadeiras tempestades magnéticas sobre o corpo. E isso repetidamente traz uma série de transtornos graves. Causa as doenças, desde um simples resfriado, simples infecção, até doenças complexas. Vão desde vidas passadas, óbvio, que interfere, até problemas dessa existência. Então, guardar ressentimento é como tomar veneno. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Isso não está no Livro dos Espíritos, nem no Evangelho. Quem nos diz é o William Shakespeare. Olha a noção. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Outro detalhe. Odeia pessoas com quem trabalha. Despreza companheiros de trabalho. Não admitem que as pessoas errem.
que acontece? A glândula endócrina é agredida, desenvolve câncer de hipófise, gera conflito e sofrimento. Outro senão, muito exigente, rigorosa consigo mesmo e com os outros, não permite intimidade, brincadeiras, aborrece-se com críticas, se é contrariado, despreza as ideias das pessoas, não sabe pedir desculpas. Qual o detalhe? Pulmão. É um órgão vulnerável. Aliás, muita tuberculose pulmonar se deu em função disso. Porque o pulmão recebe o ar e ele exige uma atitude hospitaleira. Então, se a gente começar a ver, nós temos o pensamento, que é o que nós emitimos, e a vontade para que isso se modifique. Então, por que eu vou trabalhar esses problemas que geram transtornos físicos, psicológicos, emocionais, espirituais? Por que eu vou trabalhar? Vamos exercitar a nossa vontade para reagirmos. Sentimento de ódio é um processo de auto-obsessão, nos diz Chico Amor Xavier. E aí, fazendo uma junção, raiva, que é um sentimento de protesto a algo ou alguém, com uma certa agressão, o ódio, que é a raiva mais intensa, onde se perde o controle do sentimento, culmina-se em atos negativos, e a vingança ligada ao orgulho e à vaidade, que também são intimamente ligados. Ódio, raiva e a vingança. Agora, esses três sentimentos tornam-se o quê? Um ciclo. E que tipo de ciclo para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito? Tremendamente negativo e desgastante, que vai exigindo do nosso corpo um desgaste aonde nós podemos ir ao decesso físico bem antes do tempo. Belarmino Bicas, ele pede para que conte a história dele da seguinte forma: ele desencarnou com 58 anos, era irracível, era um cara nervoso, colérico. O que aconteceu? Chegou pelo suicídio indireto no mundo espiritual. Aí, por quê? Porque ele tinha mais 12 anos para viver aqui. E em função desse desgaste ao corpo físico, ao perispiritual, ele foi desencarnando antes. E quantas pessoas podem correr esse risco? Então, nós temos que pensar em nós. Por isso o pensamento. Mas agirmos com vontade de mudança. Porque nós temos que superar e aprender a lidar com eles. De que forma? Com o aprendizado crístico. É a melhor forma. O Cristo não nos trouxe o amor. Não passou por tudo, não sofreu tudo para nos trazer a bênção do amor e o refrigério do seu evangelho. Então não tem nada melhor do que o amor para nós evoluirmos na escala evolutiva. E como o pensamento e a vontade se comportam em nossa mudança de reforma íntima? Bom, pensamento é vital em toda e qualquer atitude, física, mental e espiritual. E um detalhe, os genes, nós não temos os genes? Os genes podem ser modificados pelo pensamento. E a vontade é o exercício para organizarmos essa mini usina nuclear chamada mente. Porque se pegar 60 gramas do nosso corpo atômico, dá para estourar bombas, tipo da Hiroshima, que a gente nem imagina. Imagina o potencial que nós temos, que nós somos. Então, a ideia é que a gente pare para refletir, principalmente nesse momento que nós estamos todos insatisfeitos, todos nervosos, preocupados. É o momento de nós nos reportarmos ao Evangelho do Pai.
Porque o Cristo já disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, a vontade e o pensamento podem fazer com que nós tenhamos saúde, nós tenhamos bem-estar, nós tenhamos paz, desde que queiramos. Porque se os deixarmos à deriva, obviamente, é como um carro desgovernado. Porque o pensamento é regulador. E nós estamos atualmente no estado de rotinas neurotizantes, que não paramos para pensar na vida. É isso que eu quero mesmo? Onde quero estar daqui a 5 anos? O caminho que faço vai me levar onde quero chegar? O pensamento determina a vida que queremos trilhar, porque depende de nós. E ele tem uma força ilimitada, que cabe a nós acioná-la, com a nossa vontade. A vontade é a responsável para acionar esse mecanismo. Porque é assim, ó, pensou, associou, criou. O pensamento cria. Cria formas mentais, larvas pensamentos. Cria também coisas boas, desde que saibamos projetar. Quanto à faculdade de pensar, nós temos que primeiro educar, depois instruir. Então veja, nós temos aí por volta de 90 mil pensamentos dia. Segundo o estudo científico, desses 90 mil, 5 mil foram tirados. Desses 5 mil, 100 foram aproveitáveis. Então é de se pensar, né? Por exemplo, o medo em demasia reduz a vibração do energismo espiritual, desequilibra a função glandular. E nós temos várias funções glandulares no nosso corpo. Temos glândulas que regem um bocado de coisa em nós. Então, o medo é de se eliminar. Em contrapartida, a coragem em excesso também é prejudicial, porque sai da linha da fraternidade, responsável por distúrbios maléficos. Desde que nós saiamos da linha da fraternidade, que neste momento no planeta, que está indo para a transição, é fundamental. Solidariedade, fraternidade, amor ao próximo, vai ser fundamental, é o que vai nos salvar. Além de vigiar e orar. No entanto, nós ainda temos em nós a maledicência, a vingança, o orgulho, a dúvida, a infidelidade, a maldade, o ciúme, etc. Então, é o momento de pararmos frente a um espelho, olharmos para nós, ao invés de escovarmos os dentes absurdos, e pensarmos o que eu quero para mim. Porque nós enfrentamos um bocado de situações adversas hoje. Então, nós temos que pensar, por exemplo, um simples perdão pode nos trazer de volta à saúde. Que está ligado ao que eu falei, ao ódio, à vingança, à raiva. Mas o perdão pode trazer de volta a saúde. Então nós devemos pensar e comentar assuntos de alegria, pensar e falar positivamente na saúde. Outras coisas que nos auxiliam são as boas maneiras, a cordialidade, a decência, o equilíbrio das emoções. Porque carro desgovernado, alguém sabe para onde ele vai? Assim são os pensamentos que nós não temos domínio. E nós temos que ter. Isso são toques de compensação funcional do corpo que nascem na mente. Então, essas boas coisas, boas maneiras, decência, cordialidade, esse bom humor, nos levam à compensação funcional da mente. Porque a felicidade, ela não inicia em outro local, ela se inicia no pensamento. E a mente é o chuveiro da alma. Educar os impulsos inferiores, sintomas
que o espírito começa a acordar para a luz. São sintomas que nós estamos acordando para a luz. Desde que nós estejamos educando esses impulsos inferiores. Devemos inspirar paz e expirar liberdade. Detalhe, inspirar paz e expirar liberdade. A mente é um energismo divino, onde se programa todo o comando para o corpo físico e todo o equilíbrio para os centros de força no corpo espiritual. É bem intenso isso. E como usar a nosso favor nesses momentos turbulentos do planeta, o pensamento é a vontade. Criando o hábito de pensarmos coisas boas, usando firmemente a vontade para modificarmos a frequência e a cada dia praticarmos o exercício do bem pensar. Nós, nesse estágio evolutivo em que estamos, temos tendência ao negativo, porque são séculos e séculos de viciação, de erraticidade, de conceitos errôneos. Então, o momento é agora de exercitarmos a vontade. Quando vierem os pensamentos equivocados, nós os tirarmos. Ah, mas não estou conseguindo. Consegue. Faça uma oração do fundo da alma, porque a oração é o contato direto com Deus. Mas a oração sincera que brota do fundo do seu coração. Então, façamos esse esforço para que possamos criar bons hábitos de pensarmos coisas boas, usando a nossa vontade para mudar essa frequência. Porque a nossa vontade não pode estar apenas nos lábios, eu quero, mas sim no exercício constante do querer. Sócrates disse assim, 600 anos antes de Cristo. Isso ele viu no oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. A pergunta é, nós nos conhecemos? Nosso corpo tem 70 trilhões de células. Se renovam, detalhe. 86 bilhões de células nervosas, neurônios. 97 mil quilômetros de artérias, veias, vasos capilares. Aos 70 anos, o coração pulsou 4 bilhões de vezes. Nós temos conhecimento da estrutura física que nos é concedida por Deus, para que possamos usar este meio de transporte aqui no planeta, que nos permite fazer com que nos melhoremos. Nós temos que conhecer tanto o físico, como mental, como espiritual. E a mente é geradora de tudo. É a responsável maior. E o nosso pensamento e a nossa vontade estão aí. Um senhor, seu Felício, de 90 anos, era feliz, alegre, lúcido, entrevistado, pergunta como ele consegue tudo isso. Ele diz, sou apaixonado por uma donzela. E o pessoal diz, mas na sua idade, como se tivesse idade, mas na sua idade, sim, todos deveriam ser. Sou apaixonado pela vida. Todas as manhãs me olho no espelho e digo, Felício, hoje é um dia que você vai escolher ser feliz ou infeliz. Então depende de cada um fazer das nuvens de provações chuvas benfeitoras da vida ou raios destruidores da morte. As lágrimas tanto conseguem exprimir orações quanto blasfêmias. Os homens não são fantoches do destino, e sim construtores dele. Arma-te de confiança e sai de ti mesmo, servindo as vidas em derredor. O amor é o coração do Evangelho. E o espírito do Espiritismo chama-se caridade. Deixa que a bênção de Deus te alumie o coração, para que saibas abençoar. Ninguém prescinde do amor para viver, irmã.
E agora, agradecidos que estamos pela oportunidade mágica de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo, nós desejamos infinitamente que cada um receba esses eflúvios de luz para renovar a sua vida, o seu bem-estar, o seu convívio. Que o amor do Pai esteja em cada mente e em cada coração. Obrigada a todos.